Agradecer a todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui presencialmente e também a todos que estão conectados no Zoom e também aqueles que vão assistir depois no YouTube. Nesse último sábado, a gente teve o nosso evento. Foi muito legal. A gente lotou a casa aqui. Foi uma festa muito bacana. Conseguimos arrecadar, estamos fazendo a contabilização de tudo que a gente conseguiu arrecadar e logo a gente vai dar um status para vocês de quanto que a gente vai conseguir doar lá para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer lá em Recife, no Brasil. Obrigado a todos que contribuíram, que prestigiaram, que compareceram, que a gente conseguiu se encontrar, se divertir, comer comida boa e ouvir uma música boa também. Mas o tema de hoje é um tema muito importante. É um tema que, claro, eu sou engenheiro, eu não sou médico, não sou psicanalista, eu só sou espírita e engenheiro, né? Eu fiz uma pesquisa e eu vou trazer aqui o resultado da minha pesquisa. Claro, é lógico que sempre tem pessoas na plateia que podem ter conhecimento também sobre o assunto e é muito bem-vindo. Se vocês tiverem uma contribuição, se eu falar alguma besteira também, pode levantar a mão e falar que eu estou falando besteira, ou para contribuir com a discussão, né? Esse assunto da depressão e transtornos psicológicos, na visão espírita, ele é muito atual, né? Esse problema da depressão, ele é uma coisa que aflige muito a população nos dias de hoje. E para começar esse tema, eu gostaria de fazer uma prece para a gente iniciar o trabalho de hoje. Então, vamos nos acomodar confortavelmente nos nossos lugares, colocarmos receptivos à mensagem que nós vamos receber no dia de hoje, receptivos às intuições que devemos receber do plano espiritual, dos nossos amigos, dos espíritos amigos que estão junto de nós, que querem o nosso bem, que estão sempre preparados para nos auxiliar, sempre aguardando a nossa abertura, sempre aguardando que nós os demos ouvidos. Agradecer a toda a espiritualidade que se faz presente no dia de hoje e iniciar com uma prece aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Falando da depressão e dos transtornos psicológicos. Como eu dizia, esse é um tema muito atual, porque a depressão e os transtornos psicológicos estão sendo um problema cada vez mais grave na sociedade mundial. E eu tenho alguns dados aqui que eu consegui na minha pesquisa, né? Nos Estados Unidos, a depressão ela afeta mais de 18 milhões de adultos. Isso quer dizer 1 em cada 10 pessoas na sociedade americana. É muita coisa. É a maior causa de incapacitação das pessoas dos 15 aos 44 anos. É a principal razão de suicídios. Suicídios esses que acontecem 1 a cada 12 minutos. Ou seja, aproximadamente 41 mil pessoas por ano cometem suicídio aqui nos Estados Unidos. E só para colocar em comparação, homicídios acabam com menos de 16 mil vidas. Ou seja, é 1/3 do número de suicídios, é o número de homicídios. Falando sobre taxa de suicídios por 100 mil pessoas, os Estados Unidos está em 24º lugar no mundo. Sendo que homens têm mais ou menos 4 vezes maior taxa de suicídio do que as mulheres. Então, aqui nos Estados Unidos, são 25 a cada 100 mil
quando as mulheres são 7,5 a cada 100 mil. No geral, cômputo geral, são 16 a cada 100 mil. No Brasil, o Brasil é o 98º no ranking, então tem muito menos homicídios do que nos Estados Unidos, mas não por isso é menos preocupante. Ainda 10, quase 11 homens a cada 100 mil pessoas cometem suicídio no Brasil e 3 mulheres também fazem isso. E o suicídio é a segunda maior causa principal de morte entre adolescentes ou jovens, né, entre 15 e 29 anos. E, além disso, né, os casos de crianças e adolescentes com transtornos mentais têm aumentado nos últimos tempos. E eu vi também artigos falando que durante a pandemia também isso daí aumentou muito. Como isso está preocupante, a questão da depressão nas crianças. E o que é a depressão, né? A depressão é essa tristeza, né? Persistente. Ela causa uma anomalia no cérebro, né? As sinapses cerebrais, elas são afetadas quando a pessoa está no processo de depressão e as respostas do cérebro, essas comunicações nos neurônios, elas são retardadas, ou seja, retardadas no sentido de prolongadas, demoram mais para acontecer. Isso faz com que as pessoas tenham esse sentimento de prostração. Elas têm uma dificuldade maior de responder a estímulos. Ou seja, você chama essa pessoa para fazer alguma coisa, ela não tem vontade, ela não tem interesse por conhecer novas coisas, ela não quer sair do quarto, quer ficar na cama, e assim por diante. Os transtornos mentais, não só a depressão, né, eles são, como eu encontrei numa palestra do Rossandro Klinge, que é um palestrante muito bom, espírita, eu gosto pelo menos, ele descobriu na pesquisa dele que os transtornos mentais são distúrbios sem etiologia e fisiopatologia definidas. O que ele disse é o seguinte: a sociedade, a comunidade científica da medicina tem pesquisado mais e mais sobre o assunto dos transtornos mentais e da depressão e tem descoberto que não existe uma causa específica e nenhum modo de manifestação específico. Nós seres humanos, somos seres complexos, né? Que na nossa visão espírita somos compostos de corpo físico, perispírito, espírito. Existe toda uma interação entre todas essas facetas do nosso ser, e não dá para você categorizar a depressão como tendo uma causa específica ou se manifestando de uma forma específica. E Rossandro continuou dizendo que nesses estudos da comunidade científica, né, médica, eles tentaram fazer estatística, com as estatísticas, tentar descobrir se existia algum fator que era preponderante, né? Por exemplo, o QI, né, o nível de inteligência da pessoa. Descobriram que não é o QI que influencia. O ambiente que a pessoa foi criada também não foi cortado. A cultura, a gene, condição social, gênero, masculino e feminino. Só que eles descobriram que não era nada disso, que era determinante. O que, segundo Rossandro, tem aumentado nessas conclusões médicas e científicas a respeito desse assunto é que, é claro, o que contribui muito é como a pessoa, qual é a resposta das pessoas, de cada ser, em relação aos inputs, né? Como você responde àquilo que acontece com você na sua vida, aos problemas que vêm para você, que aparecem para você, as oportunidades, as dificuldades, os sofrimentos. E, segundo o Rossandro, essa forma como as pessoas respondem a esses estímulos, os cientistas estão querendo encontrar qual é o fator, né, determinante, né? E eles estão colocando que 50% da característica da personalidade da pessoa, ela é relativa a entre aspas, misterioso perpetrador denominado de ambiente não compartilhado.
O que isso quer dizer na explicação do Rossandro que eu estou transmitindo aqui para vocês? O que é isso? É uma forma dos cientistas falarem, a gente não sabe o que é exatamente, mas é alguma coisa intrínseca daquele ser humano. O que a gente espírita pode fazer uma extrapolação com relação a isso? A gente entender que isso pode, no futuro, ser comprovado que tem relação com o espírito, que é algo que não é necessariamente relativo ao corpo físico dessa pessoa que está relacionado com esse problema. E é claro que uma coisa interessante que eu ouvi também, né? Os cientistas, eles não querem negar Deus, eles não querem negar a existência dos espíritos. É que a ciência, ela trabalha com fatos e comprovação com método científico, né? E no momento em que a ciência comprovar a existência da alma, que a alma, existe a vida após a morte, que existe a consciência fora do corpo físico, a ciência vai ser um dos maiores divulgadores da existência do espírito e da vida após a morte, o que é muito interessante. Então, o que é isso, né? É algo que está por trás, que está, no meu entendimento, está no espírito. A pessoa traz de outras vidas, ou não necessariamente de outras vidas, mas não é uma causa que é do corpo físico. Ela se manifesta no corpo físico, mas ela tem uma raiz no espírito, que se conecta com o corpo físico através do perispírito. Só que o que acontece? Assim que as pessoas começam a entrar nessa depressão, num estado depressivo, a pessoa começa também a baixar a guarda das suas defesas espirituais, sua vibração abaixa. Quando você baixa a sua vibração, o que você faz? Você está abrindo as portas e as janelas da sua casa mental para a influência externa de espíritos de qualquer sorte. Se você tiver bastante espírito bom querendo ficar do seu lado, pode ser que isso faça com que você ouça mais espíritos bons. Mas se você for como a maioria de todas as pessoas que tem tanto espíritos bons quanto espíritos ruins em torno de nós, e todos eles tentando nos influenciar a todo momento, isso só tende a piorar. Você começar a ter intuições, ideias que não seriam suas, que você não teria se você tivesse numa situação melhor. Você pode começar a piorar o quadro de depressão e piorar essas suas defesas internas, né? Ou seja, a gente tem que manter a nossa casa mental protegida, a nossa casa mental organizada. E como que a gente faz isso? Com muita oração, com muito pensamento positivo, que a gente esteja aberto para ouvir as intuições que a gente entende como boas. No fundo, a gente sempre sabe quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente sabe que a gente não deveria fazer alguma coisa. Então, a gente tem que... É claro que eu estou falando, mas não quer dizer que é fácil, né? Eu não estou falando por experiência própria, necessariamente. Todos nós, a gente comete erros, né? A palestra não é sobre mim, mas todo mundo ouve o espírito que não deveria ouvir em algum momento. Então, a gente tem que manter as nossas guardas protegidas, né? Então, a pessoa vai entrando nesse processo de depressão e ela vai tendo esse vazio existencial. Ela não entende por que ela está aqui, qual é o objetivo da vida dela, porque ela se sente pouco útil para o que acontece no mundo, para as pessoas que estão em volta, ela não se sente importante, e isso só vai piorando, né? O que acontece? Quando a gente tem alguma pessoa próxima de nós, da nossa família, do nosso grupo de amigos, que está sofrendo um processo de depressão, todas essas pessoas estão envolvidas no processo depressivo. Principalmente o grupo familiar.
A pior coisa que pode existir, principalmente no núcleo familiar, é uma pessoa julgando outra pessoa e olhando tratando de uma forma como se a pessoa quisesse estar naquele processo depressivo. Por exemplo, levanta daí, vai fazer alguma coisa e tal. Então, toda a família que está naquele núcleo familiar e os amigos próximos também estão nesse processo. Todas as pessoas têm a sua parcela de responsabilidade naquele processo depressivo, por aquele processo depressivo estar acontecendo. É claro que ninguém está falando que existe uma pessoa que é totalmente responsável por aquilo, mas todas as pessoas têm uma parcela de contribuição naquele processo depressivo. E todas as pessoas têm o potencial de contribuir para resolver aquele processo depressivo. Então, é um trabalho em equipe. Muitas vezes a gente, com os nossos filhos, né, e a gente vai aprendendo todos os dias, né? A gente tem os filhos, primeiro filho a gente protege muito, aí no segundo filho a gente protege menos, né? E depois a gente vai relaxando um pouco. No primeiro filho a gente acha que a gente tem que proteger, bom, agora eu falo por experiência própria, né? A gente achava que tinha que proteger de tudo que pode de mal acontecer para aquela criança. Só que a gente não sabe que dessa forma a gente está acabando com a estabilidade, não acabando, mas a gente não está contribuindo, a gente não está ajudando para que essa pessoa desenvolva uma maturidade emocional, para que ela passe pelos problemas, que ela se frustre e saiba lidar com as frustrações, para que ela entenda que nem tudo ela vai conseguir na hora que ela quer, e assim por diante. Então, muitas vezes, os pais, com amor, né, no excesso de amor, acabam contribuindo com que os filhos, em última instância, estejam sujeitos a esse processo depressivo por não estarem preparados para lidar com os problemas que, inevitavelmente, eles vão ter que passar, né, durante a vida deles. A gente tem que entender, como pais, que nós não vamos estar ali para os nossos filhos sempre. Eventualmente, a gente vai passar dessa para melhor mais cedo do que a gente gostaria, mais cedo do que os nossos filhos gostariam. Então, a gente tem que tentar preparar os nossos filhos para a vida, para serem independentes de nós, com amor, né? Porque o amor, ele fortalece. A gente tem que dar amor para os nossos filhos, mas um amor que fortaleça os nossos filhos, não um amor que debilite eles, que deixe eles mais fracos para o mundo. E como que a gente faz, então? O que causa, né? O que pode causar esses casos de depressão, né? Como eu falei, não existe uma fórmula pronta, não existe um motivo específico ou uma forma de manifestação. Mas o que a gente entende é que a raiz dos transtornos psicológicos, ela está no espírito. Fazendo aqui tentando fazer uma analogia, no meu estudo aqui, é como se a gente fosse o motorista do nosso carro. A gente gosta de carro aqui. Então, a gente está dirigindo o nosso carro. Nós somos o espírito do carro, que a gente conduz o carro. O carro é o nosso corpo. A gente pode ser inexperiente e, com boa intenção, dirigir o carro errado, cair no buraco, bater o carro e quebrar esse carro, né? Danificar o carro. Então, a gente vai ter que tratar desse carro. Mas a raiz do problema é a forma como a gente conduziu. É claro que também existem casos em que você acaba sendo acertado por fora, sem culpa sua. E também isso vem do carro para você. A impressão que vem do corpo para o espírito. Então, o que eu encontrei aqui na doutrina espírita que fala sobre isso, né? A Joana de Ângeles, no livro
Em Busca da Verdade, ela fala que, embora a hereditariedade desempenhe um papel fundamental para sua vigência, a constituição genética do ser obedece à influência do espírito, quando da programação reencarnatória. Ou seja, durante a nossa programação reencarnatória, tudo aquilo que está dentro de nós, do nosso espírito, causa impressões e vai formatar o nosso corpo físico. Vocês já devem ter ouvido experiências em que relatos de pessoas que acabaram descobrindo que tiveram uma vida passada, como morreram em uma vida passada, e acabaram descobrindo. Eu lembro de um exemplo claro, uma criança que falava muito que era um policial, que morreu numa loja, tomou um tiro, e aí depois fizeram um exame e a criança tinha um problema no coração exatamente no lugar onde aquela pessoa, na vida passada, tinha tomado um tiro. Ou seja, é a influência do espírito na programação do corpo físico. Então, continua aqui a Joana de Ângeles. Sendo o espírito responsável pelos atos perpetrados, especialmente aqueles de natureza negativa, que são geradores de sofrimentos e desaires nos outros, todos eles insculpem-se nas delicadas tecelagens do corpo espiritual. Desculpa, no corpo perispiritual. Nelas, imprimindo o mapa das necessidades reparadoras que se delinearão no código genético. Além disso, Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, fala o seguinte: a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser, e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. Ou seja, novamente aqui, um exemplo de uma comunicação espírita que fala sobre o espírito causando problemas físicos no corpo físico através do perispírito. Joana de Ângeles também, no outro livro aqui, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, fala a culpa que Então, aí ela está falando também dos motivos, né, que isso acontece. Então, ela fala a culpa que decorre do orgulho doentio, corroendo intimamente, principalmente sem que seja aliviada pelo auto-perdão, ou seja, a falta do auto-perdão, empurra para o abismo das depressões profundas, auspiciando a perda do amor e o desejo veemente do suicídio covarde. Então, são problemas de vidas passadas, são problemas mal resolvidos, problemas, coisas que nós fizemos em vidas passadas e não nos perdoamos e acabam afetando o nosso corpo no dia de hoje. E também aqui, Divaldo Pereira Franco, ele fala sobre ansiedade que é trazida pela ânsia de conquistas materiais, né? Então, fala ele aqui, beneficiados com as conquistas modernas das ciências e tecnologia, arrojam-se à tresloucada corrida do possuir mais, a fim de desfrutar, utilizando em demasia a organização física prematuramente. E segue adiante, né? Então, outro motivo, né? O abuso do corpo físico, o abuso da matéria, o interesse excessivo pela matéria. E tem mais. Bom, então, assim, a conclusão é a seguinte, a composição do nosso corpo, perispírito e espírito, é uma coisa muito complexa, né? E as angústias que a gente tem dentro do nosso espírito causam uma impressão e influenciam o nosso corpo físico, definitivamente. Ao mesmo tempo que as experiências do corpo físico também causam impressões e influenciam o espírito. Como, por exemplo, traumas externos, né? Muitas vezes uma pessoa pode passar por uma experiência de um sequestro, violência, e aquilo é uma coisa que causa um trauma no corpo, muitas vezes um trauma físico no corpo, mas esse trauma também se traduz num trauma psicológico, que pode causar problemas depressivos também, que vão ser transferidos para o espírito também. Como eu falei, né?
A gente dirige o carro, mas qualquer impressão que vem do carro também pode afetar a gente. Tudo isso é a lei de causa e efeito entrando sendo colocada em prática, né? A gente vem para cá, nas nossas seguidas reencarnações, para tentar aprender, evoluir e crescer como espírito, né? E isso muitas vezes vem através da dor. E muitas vezes a gente pode achar que a gente está sendo injustiçado. A gente pode achar que Deus é injusto. Mas quando a gente se coloca numa perspectiva imortal, quando a gente tenta entender a nossa vida, não como desde que eu nasci nessa vida até hoje, mas como um espírito imortal, todas as coisas que eu já fiz, problemas que eu causei para os outros, problemas que outras pessoas causaram para mim, toda essa bagagem, ela influencia na gente. E a dor, ela nunca vem com um objetivo ruim. Deus não tem objetivo ruim para nós. A todos os sofrimentos pelos quais a gente passa têm um objetivo e um aprendizado que a gente pode tirar através deles. Então, tudo tem como pano de fundo o amor. Deus está à nossa disposição, mas a gente tem que ir até Ele. Ele sempre está preparado para nós, quando a gente quiser, mas a gente tem que ir até Ele. Como a parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, 11, 32. O filho mais novo pegou a herança do pai, pediu para o pai dividir a herança, sem ter morrido, pegou a herança, pegou o cavalo e foi embora. Foi viver a vida louca. Gastou tudo, fez o que tinha que fazer, até que chegou no ponto que ele não tinha mais nada. Quando ele se sentiu humilhado de todas as formas, que ele não tinha mais o que fazer, ele decidiu voltar para a cidade do pai dele, que era o chefe daquela cidade. E no momento que ele chegou, o pai correu até ele, para surpresa dele, né? Ele foi com o objetivo de virar o servo do pai, porque ele achava que ele não tinha mais honra para ser um dos filhos do pai dele. Mas ele pensou, mesmo como servo do meu pai, eu vou ser mais bem tratado do que eu estou sendo aqui fora. E quando ele chegou, o pai dele recebeu ele com um abraço e um beijo. É assim que é para todos nós. Deus está pronto para a gente, assim que a gente decidir ir para Ele. Bom, Sérgio Lopes, psiquiatra da Associação Médico Espírita de Pelotas, ele fala: os transtornos mentais não têm sua origem nas células neurais, no sistema nervoso central, mas sim no campo espiritual, com manifestações físicas ou expressões nessas células em seus neurotransmissores. Emmanuel, também, no livro O Consolador, fala: o desequilíbrio mental é uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma vida do pretérito escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nem tudo o que a gente está passando hoje é um resultado de vidas passadas. Você pode estar, né, sofrendo hoje por coisas que você fez nessa vida também. Então, nunca é tarde para começar a se melhorar. E como que a gente faz para tentar reverter esse quadro, né? Então, muitas vezes, a gente tem amigos próximos, pessoas que conversam, e, né, eu mesmo já ouvi falar: não, você está com esse problema, vamos lá no centro espírita que os espíritos vão tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. O centro espírita
Primeira coisa, né? O espiritismo não deseja tomar para si o que é da ciência. No exemplo que eu dei do carro, se a gente dirigiu o carro de forma errada e bateu o carro, quebrou o carro, a gente precisa consertar o carro. Dirigir o carro de forma certa agora não vai consertar o carro. A gente precisa consertar o carro e depois que o carro está consertado, a gente tem que começar a dirigir ele direito para não bater de novo e não estragar. Então, na casa espírita, a gente não faz diagnóstico de depressão. O que a gente pode fazer? A gente tem que estar atento para a possibilidade desse diagnóstico. Quem faz o diagnóstico? É o médico. Todo mundo tem a sua responsabilidade. A casa espírita não quer substituir a ciência, não quer substituir a medicina. Então, quando a gente encontra um amigo, um parente com problema de depressão, não vão achar que ir para a casa espírita é a única solução. A gente precisa tratar de todas as facetas daquele ser humano, que é bem complexo. Eu estava vendo uma palestra do Jorge Lahar, que ele faz uma analogia, eu adoro analogia, né? Vocês já perceberam, que é muito legal. Quando você está tentando combater a depressão, quando eu digo você, é a família, né? A família, os amigos, a própria pessoa, você está combatendo, você está indo para uma guerra. A gente tem que ir para a guerra. E quando você vai para a guerra, você tem que convocar o exército, a marinha, a aeronáutica, e se a guerra for punk mesmo, você vai chamar a PM e os bombeiros também. O que é o exército? O exército é aquele grupo que vai no corpo a corpo, na linha de frente. Ele vai tratar do corpo. Esse é o médico. O médico ele precisa tratar do corpo daquela pessoa. Apesar de que a causa dos problemas mentais de depressão daquela pessoa estejam com raiz no espírito, isso já causou problemas no corpo. E a gente precisa tratar o corpo. Então, o exército é o médico. Ele vai entrar com antidepressivos para que a pessoa possa ter as sinapses cerebrais funcionando novamente. Porque não adianta você estar com uma pessoa que está totalmente afetada com o problema da depressão e não consegue nem, às vezes, prestar atenção no que você está falando, falar, ó, tá, esse é o evangelho, vai ler o evangelho que você vai se curar. Ela não tem, nesse momento do sofrimento, nesse momento da doença, você precisa entrar com uma medida de curto prazo para parar com os danos, para parar com a continuação dos danos. Vamos fazer um damage control aqui, vamos fazer o cérebro funcionar de forma melhor, vamos deixar essa pessoa mais equilibrada. Em primeiro momento, pode ser através de medicamentos, com certeza. Aí vem a marinha. O que é a marinha? Ela vai cuidar das águas, as lágrimas. É o psiquiatra, é o psicólogo. Esse psicólogo ele vai tentar entender quais são os sentimentos que estão por trás dessa depressão. Quais são os problemas mal resolvidos que estão eclodindo nessa depressão. Aí vem a aeronáutica, né? Que vai tratar dos problemas mais etéreos. Que aí vem o espírito, né? E isso não necessariamente é o espiritismo. A pessoa, muitas vezes, ela se identifica com o protestantismo, com o catolicismo, com evangélicos. Então, procura a igreja evangélica, protestante, católica, aquilo que traz o bem-estar, aquilo com que a pessoa se identifica, é o que ela precisa. É o que vai ajudar. Não adianta a gente querer colocar a goela abaixo. A gente vê no começo do Livro dos Espíritos lá, o Espiritismo não quer colocar a doutrina a goela abaixo atrás das pessoas. As pessoas devem vir voluntariamente ao Espiritismo. Então, no processo de cura da depressão, dos transtornos psicológicos, a doutrina espírita ela é uma ferramenta, né? E ela vai ser usada em conjunto com a medicina e com a psicologia. Ela vem examinar o indivíduo
por uma perspectiva imortal e tentar entender. O médico tratou dos efeitos, o psicólogo tratou dos sentimentos que podem estar causando aqueles efeitos. O espiritismo ou a religião, ela vai tratar quais são as ideias de mundo, o seu entendimento de mundo, como você se entende, como você se vê, essa autoaceitação que pode estar gerando esses sentimentos que estão dando problema no corpo físico. E a gente, né, no espiritismo, a gente pode tentar desvendar as causas, né, que estão se manifestando no corpo físico. Mas esse é um trabalho de longo prazo, né? A pessoa, quando está sofrendo de um problema depressivo, ela precisa uma solução imediata para que ela consiga estar equilibrada e uma vibração correta para que ela tenha possibilidade de seguir mais adiante nesse tratamento. E a PM e os bombeiros, né? A PM sendo a família, né? E o bombeiro, os amigos. Com relação à família, como eu disse antes, né? Evitar rótulos, né? Nunca apresentar aquele membro da família como meu filho, ele é depressivo, ou a minha tia, o meu pai é depressivo. Não, ninguém é depressivo. Pessoas estão depressivas ou estão passando por depressão. E elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda da família, dos amigos, com uma ausência de críticas. Ao invés de falar, levanta desse sofá, vai fazer alguma coisa, fala, eu estou indo fazer tal coisa, vamos comigo, né? Você não quer me ajudar a fazer tal coisa? Eu não consigo fazer sozinho. Muitas vezes, a depressão, ela se dá após um sentimento de inutilidade. As pessoas, muitas vezes, acabam se sentindo que não são úteis. Então, em alguns casos, se você fizer com que você ajudar aquela pessoa a se sentir útil, isso pode ajudar ela, né? Paciência, resignação da família são muito importantes. E, claro, pedir ajuda, né? A Deus, a espiritualidade, como eu disse, Deus está aqui para a gente precisa ir até Ele. Os amigos sendo os bombeiros. Então, como eu disse, né? Às vezes a gente... E isso eu falo né? Como eu pensava quando eu entrei no espiritismo, quando a Andressa, né, me forçou a ser espírita, eu ia para o espiritismo e eu tinha a impressão que assim existiam soluções que vinham dos espíritos. E eu também tinha a impressão de que as pessoas que estavam ali no centro espírita, fazendo palestras, dando passe, fazendo os trabalhos na casa espírita, eram pessoas que eram mais evoluídas, eram pessoas que eram melhores, eram pessoas que não tinham defeitos. Mas não, essas pessoas têm defeitos. Essas pessoas estão lá no centro espírita tentando também corrigir seus próprios defeitos e tentando evoluir também. Todas as pessoas estão, cada um no seu momento, né, tentando evoluir. Como o Evangelho diz no capítulo 17, né, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o espírita, não existe um espírita não praticante, como eu comentei até numa outra palestra. Se você tenta ser espírita, você já é espírita. Se você tenta se melhorar, você já é um espírita. Então, como que a gente agora, né? Estou tentando acelerar aqui o passo, que eu estou tentando chegar no final. Como que a gente pode tentar prevenir a depressão? A gente tem que trabalhar muito na nossa resiliência. E o que é resiliência, né? Eu fui pesquisar antes da palestra que eu falei, não foi uma besteira, né? Resiliência é um termo que é usado na engenharia, mas é um termo também que ele é aplicado para o nosso convívio do dia a dia. Então, resiliência é a capacidade de um material, falando da engenharia, é a capacidade de um material de retornar à sua forma inicial após ter sofrido uma deformação. Essa deformação é plástica, mas
elástica, desculpa, é uma deformação elástica. Então, essa é a resiliência. Então, você comprime aquele negócio, ou você deforma aquele material e ele volta para a mesma posição. Um material com pouca resiliência, você deforma esse material e ele fica torto. E assim é a mesma coisa conosco. A gente, um ser, uma pessoa que tem bastante resiliência, é aquela pessoa que consegue passar pelas dificuldades, passar pelos problemas da vida e continuar vendo a vida bela, continuar vendo a vida com um ponto de vista positivo, sem ser afetada, sem ficar deformada pelos problemas que ela passa. Então, Rossandro Klingen, ele fala, como que a gente faz isso? É a nossa reforma íntima, né? Só que é reforma íntima, não é tortura íntima, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por algum motivo, por alguma coisa, e ficam se martirizando. Não, o objetivo não é se martirizar. A gente consegue dar um passo para frente quando a gente entende que a gente fez alguma coisa errada, mas a gente assimila aquele erro e se modifica para não cometer aquele erro de novo. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala assim, ó, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara. É o autoconhecimento. A gente se despir na frente de nós mesmos, sem vergonha de nos aceitar como nós realmente somos. Sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica. Não se acusa e nem se culpa. Apenas descobre-se. Ou seja, eu fiz uma coisa errada. Legal, não vou mais fazer isso daí. Eu vou entender que eu fiz isso e eu vou me modificar para não fazer mais isso daí. Então, a gente tem que trabalhar isso para melhorar a nossa resiliência. Dessa forma, a gente consegue passar pelos problemas sem se deformar, sem modificar e deformar a nossa visão do mundo, se tornar uma pessoa mais amarga e diferente a cada problema que a gente passa. Através disso, a gente entende também que o suicídio ele não resolve o problema. Como eu disse aqui, muitas vezes o problema já vem de vidas passadas, então morrer não ajudou. Não ajudou antes e não vai ajudar agora. Se você está com um problema hoje e está pensando em se suicidar, não faça isso. Porque esse problema vai continuar. Você vai acordar do outro lado e vai descobrir que o problema ficou pior. Sem querer, né, fazer sensacionalismo, mas é isso mesmo. E qual que é a profilaxia? Né? A profilaxia também aprendi, né, estudando aqui, é o termo médico para aquela coisa preventiva. Né? São aqueles remédios que estão tentando te ajudar a evitar o problema. Então, quais são? Né? Através do espiritismo, qual a profilaxia para os problemas dos transtornos mentais? Para que a gente faça a nossa transformação interior. O autoconhecimento, o auto-perdão, a compreensão do processo do adoecimento da alma, para que a gente possa se corrigir. Resolução dos nossos conflitos internos. Diminuir o medo do enfrentamento pessoal. Esse enfrentamento pessoal é normalmente de nós com nós mesmos. Diminuir a resistência de escutar a si próprio e de confrontar os seus medos. Ações em benefício próprio e da coletividade. Caridade. A caridade ajuda muito. E eu adiciono alguns também. O evangelho no lar ajuda muito. Oração. E o tratamento do núcleo familiar. Para finalizar, André Trigueiro também, que é um palestrante muito bom da doutrina espírita, ele fala, e eu achei isso uma coisa muito interessante, muito, muito inspiradora. A depressão é um convite à evolução. A gente vem na nossa vida, na nossa linha reta da vida,
E aí, quando a gente acha que vem um ponto final, não é um ponto final, a depressão é uma vírgula. O que é a vírgula? A vírgula é depressão. É aquela pausa, é o momento de parar e fazer um balanço. Refletir sobre a sua vida, aceitar ajuda, esquecer o orgulho, submeter-se ao tratamento, desenvolver a paciência. Tudo isso são coisas que remetem ao autoconhecimento. O tema comum aqui nessa palestra é o controle está dentro de nós. Não é fácil. Eu não estou querendo passar a mensagem que isso é uma coisa fácil. Mas é a nossa responsabilidade. É para isso que a gente veio aqui. A gente veio tratar justamente dos nossos conflitos internos. E é a partir disso que a gente vai dar o próximo passo na nossa evolução. E muitas vezes a depressão também pode estar relacionada com a preocupação excessiva consigo mesmo, né? Às vezes você está se culpando, achando que você fez alguma coisa errada, você está olhando muito para o seu próprio umbigo. E é aí que, quando você vai fazer um trabalho de caridade, quando você vai ser útil para outras coisas, para outras pessoas, quando você vai ajudar alguém, é aí que você vê que, calma, errar todo mundo erra. Todos nós estamos passando pelo mesmo processo aqui. Alguns um pouquinho para lá, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas todos nós aqui, se nós estamos no mesmo planeta, a gente está mais ou menos na mesma série da escola espiritual. Então, não adianta a gente se achar menos e nem ficar muito preocupado consigo mesmo. A gente tem que tentar ser útil para as outras pessoas. É isso, eu passei do tempo. Desculpa, mas comentários. É isso que eu tinha para falar. Eu não sei se alguém na plateia aqui tem algum comentário para fazer. Fiquem à vontade. E mesma coisa aqui na internet. Eu queria agradecer ao excelente conteúdo, análise. No microfone. Não, então. Você não está ouvindo aí, Ivo? Bom, quer que eu deixe aqui no... Não sei. Tá ouvindo agora? Sim. Então, agradecer pelo excelente conteúdo. Acho que você foi bem no âmago da questão, né? Parabéns. Obrigado. Ivo, você ia comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu só queria agradecer pela palestra e achei que o seu paralelo que você estabeleceu entre o médico, o O exército? foi muito bem, muito feliz, gostei muito e Legal. Não é meu, mas foi legal mesmo. Uma coisa que eu queria, não sei se discordar, mas salientar que você falou que o centro espírita ele não cura, ele não diagnostica, não cura não diagnostica a depressão, mas eu acredito que é possível para o
um centro espírita que seja bem estruturado, com aconselhamento fraterno, né, e identificar que existe algum espírito obsessor, no caso de que a, a depressão seja causada por um espírito obsessor. Ele pode ajudar, talvez não diagnostique completamente, mas concordo com você de gênero, forma e grau no que você disse, né? Até porque é uma colocação da doutrina de que é um processo que tem que ser combatido de todas as formas, não só da forma espiritual, mas da forma sentimental e também da forma física, né? Gostei muito da sua abordagem, bem assim, aberta, né? Cheia de exemplos e eu acho que as pessoas que vão ouvir essa palestra depois vão se beneficiar bastante disso aí. Meus parabéns. Obrigado, Ivo. Sem querer me justificar, mas talvez explicar. O que eu quis dizer é que o centro espírita não faz o diagnóstico clínico, né? Que esse é reservado para o médico. É claro que a gente faz o diagnóstico espiritual, né? A gente pode ajudar da forma espiritual. Mas é isso mesmo que você falou. A gente pode identificar problemas de obsessão e assim por diante. Mas não se pode esquecer que muitas vezes a pessoa precisa tem uma necessidade mais premente, que é física, que pode estar prevenindo essa pessoa de até dar os passos no rumo da cura, né? Babler? Tá escutando aí? Tá, então beleza. Você falou e trouxe de Joana de Ângeles, né, que ela coloca que a gente é o responsável da estruturação do nosso corpo através de todas as nossas ideias e com a ajuda do plano espiritual também. Então, por exemplo, a gente vem com todos os defeitos e com todas as qualidades que a gente precisa. Então, esses defeitos é assim, eu vim e vou ter determinada doença, eu vou passar por determinada coisa. Parece que é um negócio meio como é que se diz? Quando é determinista. Eu posso mudar isso de acordo com a minha, sei lá, de algum jeito? Tá, meu entendimento, qual que é, Babler? Quando eu falei aqui da Joana de Ângeles, né, o meu entendimento é o seguinte: o nosso espírito, ele formata o nosso DNA. Esse é o que eu entendi da mensagem da Joana de Ângeles. O nosso DNA ele não determina que nós vamos necessariamente ter câncer, por exemplo. Mas o DNA determina que a gente tenha uma propensão. Dependendo dos rumos que a gente tomar na nossa vida, muitas pessoas com propensão, né, num grupo de risco, nunca têm câncer. Muitas outras pessoas que nem fazem parte do grupo de risco acabam tendo câncer. Então, no meu entendimento, de novo, né, não é uma coisa determinista. O livre-arbítrio, que acho que é o fundo da sua questão, ele também influencia nesse processo. Nada determina unicamente e exclusivamente, na minha opinião. Todas as pessoas fazem parte e contribuem para o processo. Então, tem uma palestra da Nete Guimarães sobre reencarnação. E a ciência sabe já isso hoje, e que até os 7 anos de idade, nós ainda estamos, de acordo com o Espiritismo, a gente está encarnando até os 7 anos de idade, porque até os 7 anos de idade, o nosso corpo ainda está criando células novas, neurônios. A partir de 7 anos de idade, nós paramos de criar neurônios, mas a cada 7 anos, o nosso corpo, com exceção de algumas células específicas, o neurônio, por exemplo, nosso corpo se renova inteiro. Algumas células duram dias, algumas duram meses, algumas duram anos, mas a cada 7 anos, com exceção de algumas, todas as células são trocadas, né? Então, assim, mesmo que o espírito tenha trazido da vida passada um molde, a partir dos 7 anos de idade,
o que o espírito faz nessa encarnação determina muito as novas células que vão ser criadas. Entendeu? Então, assim, quando você atinge uma fase adulta, você já trocou de corpo várias vezes, né? Então, aí você, pelo menos umas 3. E aí você já está com o corpo moldado muito baseado naquilo que você é no momento. Superações que você teve ou os problemas que você não teve. Teoria é o novo momento, né? A gente está fazendo desenvolvimento. Então, é aí onde você vai não, é aí onde você vai uma pessoa. Depende do que você está pensando, você tem reagir para esse tempo. E a própria ciência, hoje, eles falam, né, que a carga química que nós jogamos no nosso corpo quando a gente tem sentimentos de raiva, de tristeza, é terrível. É extremamente maligna para as células. Entendeu? Então, assim, nosso corpo, ele, como aquele que você gosta, o Dutra lá, Haroldo Dutra, ele fala, nosso corpo não foi feito para odiar. O nosso corpo não sabe o que é isso. Quando o espírito traz isso, a gente acaba afetando o corpo e o corpo começa a se degradar. Então a gente precisa aprender a amar. Das palavras, do ódio da. Camotos, né? Isso aí é do. Eles falam, você fala uma palavra, vai vir, sei lá, livro, né? Tem um vídeo no Cristais de Água, coloca no YouTube e vai aparecer até um filme dessa história. Masao Emoto. É muito lembrando que nosso corpo não pode, tá? Seu cristal. Ricardo, quer falar aí? Oi, Olenis. Sim, rapidinho. Boa noite. Desculpa, eu perdi o início da sua explanação, mas eu queria fazer uma pergunta. Dentro daquilo que você estudou, daquilo que você pesquisou, você associaria todas as doenças nesse caso, né, o tema que você está falando de depressão, a questões espirituais, obsessões espirituais ou não? Não. Como eu falei, não existe uma resposta única, né? Não existe um tema único, né? A gente é um ser bem complexo, né? Então, a gente tem uma via de mão dupla, né? O nosso espírito, ele traz uma bagagem e uma influência que, através do perispírito, influencia o nosso corpo físico, inclusive, como a Joana de Ângeles falou aqui, definindo o nosso DNA do corpo físico, mas também o nosso corpo físico e as experiências que a gente passa aqui na Terra podem também fazer uma influência através do perispírito no nosso espírito. E, é claro, as nossas experiências são na Terra. Então, se é de uma vida passada, aconteceu no corpo físico e foi para o espírito. Esse trauma pode ir do corpo físico para o espírito, nessa vida, por exemplo, ou em vidas passadas. Então, o que eu entendi no meu estudo aqui, a minha conclusão é que existe o problema de curto prazo e o problema de longo prazo. Você precisa resolver os dois. O problema de curto prazo você precisa resolver com o médico, os especialistas, cientistas da área, sendo médico, psicólogo e assim por diante, para tratar os efeitos do problema que você está passando. A partir do momento que você começou a tratar os efeitos, o seu corpo físico está preparado para começar a receber a ajuda de longo prazo, que é a ajuda que vai tentar curar o seu espírito,
assim, aí sim você consegue ter uma efetividade maior na cura desses problemas depressivos e de transtornos psicológicos. Não sei se eu respondi. Ok. Não, mas não necessariamente uma obsessão, é isso que eu queria Não esclarecer. necessariamente obsessão. Ok, porque perfeito. Não, tá bom. É porque eu perdi a sua explicação, eu não estava... tá. Eu No queria começo eu confirmar. falei o seguinte, o problema da depressão, ela afeta o nosso corpo e, dessa forma, a gente cria uma condição para que a gente baixe as guardas da nossa casa mental, abra as portas e as janelas para que a gente sofra a obsessão. A obsessão pode contribuir e também agravar o problema da depressão, mas não necessariamente somente causar a depressão. Perfeito, entendi. Obrigado aí, Alanis. Um abraço para vocês aí. Alô, obrigado. Algum outro comentário no Zoom aqui ou na própria plateia? Você falou sobre depressão e transtornos psicológicos. Quando a gente fala sobre transtornos psicológicos, não está associado a doenças psiquiátricas, epidemia ou outras coisas. Tá. Só vou repetir, que eu não sei se a sua pergunta veio. A Tati queria saber se, quando eu comentei sobre os transtornos psicológicos, também pode ter a ver com esquizofrenia e doenças psiquiátricas. Sim, eu acho que pode ter a ver, sim. São estágios, e assim, de novo, né? Eu não sou médico, é o que eu falei. Muitas vezes existe um diagnóstico de uma certa doença, transtorno bipolar, né? E assim por diante, que são esses diagnósticos são feitos pelos médicos, mas a causa e a raiz do problema, nesses casos, também pode estar no espírito. E pode ser agravado pela obsessão, né? Quando você está já sofrendo de depressão, você já começa a sofrer todas as influências espirituais dos espíritos que você não gostaria de receber influência. E teu espírito é a tua bagagem, né? Exatamente. De todas as vidas que você veio numa evolução, você carrega da sua evolução tudo aquilo que está no seu espírito. Isso, Você tem exatamente. que tratar e melhorar conforme você vai vivendo a vida. Exatamente. E uma coisa que o Babler comenta aqui que é muito legal, que é uma mudança de perspectiva, né? Quando a gente discute sobre o espiritismo e tal, né? Muitas vezes a gente se entende como uma pessoa que tem um espírito. Só que no final a gente descobre que a gente é um espírito que tem um corpo, porque nós somos o espírito. Só que a gente está vestindo essa roupa aqui. Quando esse corpo para de funcionar, a gente continua sendo a gente. Aí, só que a gente vai sair desse corpo e vai, né, evoluir e habitar outro corpo no futuro, né? Que a gente provavelmente tem bastante encarnação ainda. E às vezes é um resgate, às vezes é isso Isso. que você veio para tratar, para melhorar e para estar Exatamente. dentro do seu espírito. Às vezes é isso que você veio nessa vida fazer. Exatamente, exatamente. Com certeza. Rodrigo, tem umas questões aí. Vamos ver. Semana que vem não perco, vamos falar de reencarnação. Legal, obrigado. Rodrigo, reencarnação é um dogma espírita, Rodrigo? Ai. Cenas do próximo capítulo. Mas legal. Algum comentário adicional? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Vou fazer uma oração aqui, então. E aí a gente vai dar sequência para o passe, para quem está aqui fisicamente e para quem, né, quiser vibrar e estar aqui mentalmente também, a gente pode vibrar por vocês e dar o passe. Então vamos nos acomodar novamente na cadeira. Nos colocarmos numa posição receptiva, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo ao plano espiritual
por ter chegado aqui, preparado esse ambiente antes mesmo que nós chegássemos, por nos trazer intuições, por estar ao nosso lado, sempre nos trazendo ajuda que nós estamos dispostos a receber. Lembrando que os espíritos sempre estão dispostos a nos ajudar, os bons espíritos, mas os maus também. Então, é nossa responsabilidade nos colocarmos numa frequência em que possamos dar ouvidos e ser influenciados pelos espíritos bons, através da nossa vibração, através de nossa oração, da nossa reforma íntima. Então, gostaríamos de agradecer pela mensagem do dia de hoje, pelo plano espiritual, a todos que vieram aqui, fisicamente, através da internet. Obrigado a todos, obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai fechar aqui o nosso Zoom para que a gente dê prosseguimento ao passe. Valeu, pessoal. Boa noite e tudo de bom para vocês.